Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Constanza chega na mansão. Josefina tripudia da desgraça da cunhada. Ela insinua que Constanza tem um namoradinho com idade para ser filho dela. A morena não permite que a víbora a ofenda. Josefina chama Constanza de ousada. A víbora reitera que a morena manchou o sobrenome da família. Gonçalo percebe o climão. Ele chama Constanza para ir ao escritório. Josefina sorri. Lázaro leva Aurora para a igreja. Ele pede para o padre cuidar da loira. Severino sugere que Aurora tome um rumo na vida. Ele permite que ela fique temporariamente na casa paroquial. Lázaro promete a Aurora que voltará para visitá-la. Carina o escuta. Ela fica enciumada. Carina vê Aurora beijando Lázaro. A costureira quase desaba. Aurora deixa Lázaro desconcertado. Renata surge com as suas malas. Ela quase atropela Jerônimo. Renata devolve o anel para o marido. Ela comunica que a farsa acabou. Carlos pede para Jerônimo fazer algo. Matilde escuta toda a conversa. Jerônimo percebe que Augusto está na fazenda para buscar Renata. Ela não aceita conversar com o marido. Carlos se revolta por Jerônimo não ter entrado em ação. O vingativo insinua para o amigo que já foi trocado por Augusto. Matilde observa Jerônimo. Ele se tranca no escritório. Jerônimo amassa a carta. Ele grita que odeia Renata. Jerônimo quebra tudo. Ele deduz que não conseguirá viver sem Renata. Jerônimo amassa a foto. Renata pensa no marido. Ela reitera que Jerônimo não irá vê-la derrotada. Augusto planeja se aproveitar da situação. Gonçalo tenta aconselhar Constanza. Ele sugere que ela escute a versão de Honório. Constanza conta para Gonçalo que o empresário duvidou dela. A morena informa ao irmão que foi fotografada com César. Gonçalo comunica para Constanza que confia nela. Ela reitera para o irmão que Honório não tem moral. Constanza conta para Gonçalo que viu Branca e o empresário se beijando em uma cafeteria. O ricaço reage chocado com a informação. Gonçalo pede para Constanza se apoiar nele. Honório lê a mensagem de Branca. Ela reitera que está disposta a esperá-lo. Branca fala para Honório que eles podem administrar a empresa juntos. Ele a responde. Ela segue cada vez mais louca. Honório sente raiva do celular. Branca anda pela sala. Honório sente saudade de Constanza. Branca chama o empresário de infeliz. Ela pensa em acabar com Honório. Josefina fala para Roberta que humilhou Constanza. A invejosa relembra que a mãe era amiga da morena. Josefina conta para Roberta que Constanza nunca aprovou o seu casamento com Gonçalo. Elas planejam o futuro, crendo que dinheiro não vai faltar. Manuela fala para Matilde que a desconhece. A empregada crê que Jerônimo vai parar de sofrer. Manuela sugere que Matilde fique com Carlos. A empregada insinua que não sente nada pelo galego. Manuela relata que Matilde quer enganar a si mesma. Carlos revela para as empregadas que Regina chegará na fazenda. Ele decide ir para o aeroporto. Manuela insinua para Carlos que Jerônimo pode se matar. O galego crê que o amigo é forte. Jerônimo relembra os relatos de Renata. Ele recorda que a esposa estava com o cordão no casamento. Jerônimo relembra que também viu Roberta com o colar na festa. Ele percebe que alguém está mentindo. Jerônimo admite que Renata não teria motivos para ir ao bar, já que supostamente havia escrevido a carta. Ele tenta deduzir o que levaria Josefina a mentir. Gonçalo e Matias decidem dispensar Branca. Roberta e Josefina descobrem que Honório teve um caso com a secretária. Matias fala para Gonçalo que pode cuidar da empresa com Adriana. Ele informa ao pai que a sua lua de mel será curta. Matias comenta com os presentes que um furacão está chegando. Gonçalo deseja que Renata esteja no casamento. Ele fala para Josefina que precisa da presença da filha. Gonçalo deseja conversar com Jerônimo. Ele conta para as vilãs que o vingativo era irmão de Rafael. Gonçalo e Matias anunciam que o sonhador tirou a própria vida por conta da rejeição de uma mulher. Roberta passa mal. Ela desmaia. Matias e Josefina tentam socorrê-la. Adriana conta para Renata que o barman reconheceu Roberta. A mocinha descobre que Jerônimo se encontrava com a invejosa no estabelecimento. Renata anuncia para Adriana que irá à capital. A mocinha ordena que a amiga não alarme Roberta. Augusto tenta impedir a partida de Renata. Ele conta para ela que terminou com Aurora. Renata lamenta.
Augusto informa a mocinha que a sua relação com Aurora nunca funcionou. Renata pergunta se o vilão está bem. Augusto confirma. Renata reitera para o vilão que está arrasada com a situação. Ela conta para Augusto que Jerônimo não reconhece que errou. O vilão insinua para a mocinha que o vingativo nunca a amou. Renata decide se trocar. A Aurora confessa para Severino que a sua vida perdeu sentido. Ele insinua que a loira está obcecada por Augusto. Severino percebe que a Aurora é carente. Ele sugere que ela tenha mais amor próprio. A Aurora fala para Severino que se sente perdida. Ele ressalta que ela precisa elevar a autoestima. Severino sugere que a Aurora recupere a sua essência. Ele pede para ela confiar em Deus. César liga para Constanza. Ela conta para ele que segue desanimada. César fala para Constanza que pode consolá-la. Ela segue decidida a ficar sozinha. César ressalta para Constanza que Honório não a valorizou. A morena fala para o jovem que quer dar um fim em sua dor. Carla escuta a conversa. Constanza fala para César que não pode correspondê-lo. Ele pede para vê-la. Eles encerram a ligação. Constanza continua magoada. César é surpreendido por Carla. Ela admite para ele que escutou tudo. César conta para Carla que está com problemas. Ela sente pena de Constanza. Carla ressalta que César não pode evitar o sofrimento da morena. Ele conta para ela que Honório pensa o pior de Constanza. Carla sugere que César não se meta no problema. Ela pede para o jovem jogar limpo. Carla insinua que César quer se aproveitar da fragilidade de Constanza. Ele vislumbra um futuro com a morena. Carla relembra a César que Constanza ama outro. Regina chega no interior. Carlos a recebe. Regina fala para o galego que o voo foi agitado. Ela pergunta por Jerônimo e Renata. Carlos deixa a viúva preocupada. Augusto conta para Renata que não há voos disponíveis. Ela se desespera. Augusto relembra a Renata que uma tempestade está chegando. Ele pensa em alugar um avião particular. Augusto diz para Renata que pretende acompanhá-la. Jerônimo bebe. Ele pensa em Renata. Jerônimo segue na fossa. Ele quebra o copo. Renata recorda os momentos felizes com Jerônimo. Matilde fala para Manuela que a mocinha deixou o marido depressivo. A cozinheira crê no amor dos pombinhos. Matilde deseja que o casal não reate. Manuela diz para a afilhada que nada está definido. Roberta é examinada. O doutor ressalta que a invejosa precisa se cuidar. O médico pede para a invejosa ir ao consultório. Gonçalo ordena que a filha durma. Ele se recusa a voltar para a empresa. Gonçalo e Matias decidem trabalhar de casa. O ricaço percebe que Roberta está com uma grande angústia. Ela desconversa. Josefina fica a sós com Roberta. A invejosa crê que Rafael se matou por ela. Josefina nega. Ela insinua para a filha que Rafael estava apaixonado por Renata. Josefina coloca Roberta contra a irmã. Augusto fala para Renata que não conseguiu alugar o avião. Ela lamenta por não poder ir para a capital. Augusto não entende a urgência de Renata. Ela informa ao vilão que precisa desmascarar Roberta. Augusto supõe que Renata gosta de Matias. A mocinha reitera para o vilão que Roberta não é sincera. Augusto não concorda com a decisão de Renata. Ele pergunta se ela é parecida com Roberta. Renata abre o notebook. Ela mostra uma foto de Roberta para Augusto. O vilão percebe que já viu a invejosa. Augusto relembra que encontrou Roberta em um prédio. Ele conta para Renata que a invejosa pretendia ir ao apartamento de Jerônimo. A mocinha supõe que Roberta já sabia sobre o parentesco entre o vingativo e Rafael. Renata ressalta que a irmã tem sede de ambição. Começa a tempestade. Matilde reza. Carlos e Regina chegam na fazenda. A viúva bate na porta do escritório. Jerônimo recebe Regina. Ela o abraça. Regina repreende Jerônimo pela vingança. Ela pergunta o que o fez mudar de opinião. Matias vê uma matéria sobre a tempestade. Ele anda de um lado para o outro. Matias desliga a televisão. Gonçalo conta para o filho que Roberta já está descansando. Matias diz para o pai que não conseguiu falar com Renata. Eles temem que o furacão devaste a fazenda. Augusto fala para Renata que não tem irmãos. Ela comenta com ele que Roberta era carinhosa. Augusto insinua para Renata que Josefina influenciou a invejosa. A mocinha lamenta por não ter tido uma boa mãe. Augusto cita Regina.
Renata comenta com o vilão que roubaram a filha da viúva. Jerônimo abre o jogo com Regina. A viúva descobre que Josefina expôs a própria filha. Regina fala para Jerônimo que não tem boas referências sobre a víbora. A viúva revela para o vingativo que Josefina só gosta de Roberta. Regina insinua para Jerônimo que a víbora é má. O vingativo crê que Josefina foi sincera. Regina informa para Jerônimo que confia em Renata. A viúva sugere que o vingativo conte tudo para a esposa. Carina vai à casa de Alzira. A costureira fala para Odalisca que elas precisam proteger as janelas. Alzira agradece a Carina por sempre pensar nela. A costureira conta para Odalisca que Lázaro estava na igreja com Aurora. Carina admite para Alzira que ficou enciumada. A Odalisca assegura para a costureira que Aurora nunca teria uma relação com Lázaro. Carina crê que a loira é uma qualquer. Alzira insinua que a amiga errou ao se casar com Álvaro. A Odalisca supõe que Carina esconde um segredo. A costureira confessa para Alzira que fez uma promessa para salvar a vida do pai. A Odalisca reage chocada. Carina confessa para Alzira que nunca sentiu amor por Álvaro.